Você já assistiu o filme O Jogo da Imitação e ficou com vontade de saber como a Enigma funcionava? Então esse vídeo é pra você. Me chamo Laís Urano e esse é mais um Curious Pet. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi necessário que as potências do eixo lançassem ataques surpresas para tentar trilhar o caminho da vitória. Para isso, eles utilizavam da criptografia mais avançada da época, para enviar mensagens às suas equipes de modo que o conteúdo nela não pudesse ser lido por quem não tinha a solução da criptografia. Arthur Scherbius foi um engenheiro eletrotécnico alemão que inventou e patenteou em 1918 a máquina Enigma para cifrar mensagens. Como na época a Alemanha se encontrava atrasada no uso de sistemas de criptografia, Arthur decidiu criar uma máquina que fosse possível fazer a codificação de mensagens de modo automático, utilizando então uma máquina de rotores. Esse tipo de máquina permite que o processo de encriptação de qualquer mensagem possa ser feito de maneira mais rápida e segura, menos suscetível a erros humanos. O rotor era o responsável por fazer o mapeamento entre a mensagem original, conhecida por plain text, e a mensagem criptografada, a ciphertext, através das conexões internas do rotor. Cada um dos pinos era conectado fixamente a uma tecla da keyboard, e no momento que a tecla fosse pressionada, um sinal seria mandado através dos fios, e os mesmos levariam para a posição diferente do rotor. Em seguida, uma letra acenderia na lightboard da máquina, indicando que a mesma era a ciphertext da letra pressionada. Desse modo, sempre que o operador da máquina pressionasse qualquer tecla, o rotor da máquina girava e o mapeamento dela mudava. Então, se eu teclasse a letra A, ela iria assumir um valor qualquer, por exemplo R, que acenderia na lightboard. E ao digitar novamente em sequência a letra A, ela poderia assumir qualquer outra letra do alfabeto, digamos E. Isso se dá pelo fato de que o sinal será mandado por um caminho completamente diferente do anterior. Como esse é um rotor de 26 conexões, após 26 rotações, ele começará a se repetir. Desse modo, um único rotor possui apenas 26 criptografias possíveis, equivalente aos valores iniciais, o que deixaria a mensagem mais fácil de ser quebrada pelos aliados, pois a criptografia iria criar um padrão após as repetições. Para que pudesse aumentar a segurança das mensagens, adicionou-se então múltiplos rotores conectados em série. Assim, com N rotores, teríamos N mapeamentos sequenciais e N posições iniciais, permitindo então 26 elevado a N possibilidades. As conexões dos rotores estão ligadas serialmente, e o rotor mais à direita recebe o sinal da keyboard e faz o mapeamento da letra, mandando para o rotor central, que fará outro mapeamento, e mandará para o rotor mais à esquerda, que fará o mapeamento final. Desse modo, ao final do processo, cada letra estaria passando por 3 mapeamentos aleatórios, e o total de possibilidades seria 26 elevado a 3, já que cada rotor teria 26 possíveis posições iniciais. Isso implica que a máquina demoraria 26 elevado a 3 para começar a se repetir, permitindo que as mensagens mandadas fossem de um tamanho maior, pois demoraria bem mais para criar um padrão. Na máquina Enigma foi adicionado mais 2 rotores, em que eles alternavam os usos, pois só necessitava de 3 para funcionar. Desse modo, rotacionava qual dos 3 rotores seriam utilizados, permitindo a possibilidade de 5 rotores para o primeiro, 4 rotores para o segundo e 3 rotores para o terceiro, finalizando com um total de 60 possíveis combinações somente para a escolha dos rotores. Mas, como só estaremos utilizando 3 rotores, iremos continuar a explicação com esse valor. Para aumentar ainda mais a segurança da criptografia feita pela máquina, adicionou-se um unplug board. Ele era um teclado adicional que apresentava os conectores de cada letra do alfabeto em que elas poderiam ser ligadas em pares. Desse modo, o sinal seria trocado ao ser mandado para o primeiro rotor. O exemplo mostra 2 conexões da plug board em que a letra A está conectada com a letra J. Isso implica que no momento que eu pressionar a letra A na plug board, ela mandaria o sinal da letra J para o rotor e vice-versa. Mesmo caso para as letras S e O. Desse modo, por causa da quantidade de rotores utilizados e desse novo elemento na máquina, a Enigma demorou anos para ser descriptografada. Seguindo em frente, para conseguir descriptografar a mensagem de forma correta, teria que ser uma máquina idêntica à que criou a plain text, e a posição inicial dos 3 rotores tinha que ser a mesma nas máquinas semelhantes. Então, eles recebiam mensalmente uma lista de 30 configurações, cada um para um dia do mês, no qual eles teriam que posicionar a máquina do mesmo modo para conseguir interpretar a mensagem, utilizando a posição inicial combinada. Para fazer esse processo de descriptografia, é necessário que o sinal passe no sentido contrário e que retorne o caminho que fez pelo fio correspondente à tecla pressionada. Antes que o Enigma fosse criado, utilizavam o método de inverter o rotor.
Só que com a criação da máquina foi-se aprimorado o elemento refletor, em que não era mais necessária essa inversão de rotores. Isso se dava pelo fato de que o refletor fazia conexões fixas entre os pares de letras, o que permitia descriptografar as mensagens, mantendo os mesmos rotores na posição inicial, que foi produzida a ciphertext. O refletor posteriormente foi determinado como um dos pontos fracos da máquina, já que ele não permitia que uma letra fosse encriptografada por ela mesma para que nunca nada da mensagem original fosse igual à criptografada. E foi essa vulnerabilidade que permitiu que os aliados quebrassem as mensagens da Enigma. Resumindo então a composição da máquina, vemos que ela se assemelha fisicamente a uma máquina de escrever. Ela apresenta uma plugboard, uma keyboard, uma lightboard, 3 rotores em funcionamento, uma static wheel, que fazia a conexão entre a plugboard e os rotores, e por fim, um refletor. Verificando os estágios de funcionamento da Enigma, vimos que ao pressionar a letra T, que está conectada na plugboard com a letra K, o sinal passa pela static wheel e vai em direção ao primeiro rotor, mais à direita. A letra K então passa por 3 mapeamentos assumindo os valores de O, P e por último R, que vai para o refletor. A letra R no refletor está em conexão fixa com a letra D, que passa pelo processo inverso nos rotores, indo do mais à esquerda para o mais à direita, transformando para a letra W. Na plugboard, a letra W está conectada com a letra G. Portanto, a letra G irá acender na lightboard, informando que a letra encriptografada do T para a posição dos rotores estabelecidas naquele momento é a letra G. É isso, espero que tenham gostado e nos sigam nas nossas redes sociais. Até a próxima!